Bom dia a todos, aqui é o professor Francisco do canal Matemática Descomplicada. Hoje nós vamos para a nossa aula 18, gráfico de equações do primeiro grau, terceira parte do nosso curso de Matemática Básica. Então aqui vamos entender, pessoal, o plano cartesiano x, y. Então toda a função, toda a equação pode ser representada nesse plano cartesiano de x, y. Então nós temos aqui o eixo dos y's, tá? Também conhecido eixo y das ordenadas. Aqui o nosso eixo x, também eixo x das abscissas. Então é conhecido como eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Então todos os valores que y assumir positivos estão nessa parte de cima aqui. E para y, valores negativos de y estão na parte de baixo aqui. Aqui nós temos o nosso ponto de origem, isto é, aqui onde x e y são igual a zero. Aqui nós temos o nosso eixo x, todos os valores de x positivos assumem esse lado direito, e todos os valores negativos de x assumem esse lado esquerdo aqui. Ok? Então vamos para alguns exemplos. Então aqui nós temos uma equação do primeiro grau, y igual a menos 2x menos 2. Então essa equação, como nós já vimos anteriormente, representa uma reta. Então nós vamos fazer este exemplo aqui e define o gráfico das seguintes equações. Então nós vamos inicialmente trabalhar em cima desta equação. Então inicialmente o que nós temos que fazer? Primeiro nós vamos ter que definir aonde estão as interseções aqui dentro do nosso plano cartesiano. Aonde essas retas aqui, por exemplo, é uma reta nesse sentido aqui, por exemplo, uma reta aqui, aonde ela corta o eixo y, que vai ser um valor de y e um valor de x zero, ok? Porque todos os valores aqui nesse eixo correspondem a x zero. E aqui definir onde ela intercepta aqui, no nosso eixo x, que é o valor de y0. É o valor que vai dar x aqui, o valor aonde ela intercepta aqui. Tá? Poderíamos ter outra curva também, dependendo no caso aqui da nossa equação. Então essa reta aqui intercepta y, no caso aqui, tá? E intercepta o eixo x aqui. Então agora nós vamos ver aonde que são esses pontos, quais são o valor de y e qual o valor de x que intercepta. Aí nós já definimos a reta, já conseguimos definir qual tipo de reta que é. Ok? Então vamos lá, pessoal. Para y igual a zero, qual o valor de x? Então vamos definir aonde ela intercepta, no caso aqui, o x, tá? Aonde y igual a zero. Então nós vamos ter aqui que 0 igual a menos 2x menos 2, nós vamos ter que x vai ser igual, passa o 2 para lá, fica 2 positivo, dividido por menos 2. Então o nosso x aqui vai ser igual a menos 1. Ok? Agora, com relação ao nosso y. Qual vai ser o valor de y para x igual a zero? Então, nós vamos ter x igual a zero, nós vamos ter que o nosso y é igual a menos 2. Então, já definimos. Aonde ela corta no eixo x é em menos 1. E aonde ela vai cortar no eixo y é menos 2. Ok? Então vamos adiante. Então nós temos aqui, fizemos uma tabelinha aqui, onde nós temos para y0 menos 1.
aqui, menos 1. x0 menos 2y. Então, nós já definimos aonde que ela vai cortar. E já podemos traçar a nossa reta aqui. Então, nós temos aqui para x menos 1, ok? y0. Para x0, y menos 2. Então, já temos esses dois pontos aqui, por onde nós podemos já traçar a reta, que ela vai interceptar esses dois pontos aqui. Essa é a nossa reta dessa função, y igual a menos 2x menos 2. Como nós percebemos, a é menor que 0, que o nosso a aqui é menos 2. Então, ela dá uma reta com esta inclinação aqui, como nós já vimos em exercícios anteriores. Então, nós agora vamos só comprovar, fazer alguns testes aqui, para ver qual o comportamento desta reta aqui com outros valores de x, onde o nosso x é a variável independente e o x é a variável dependente, que depende do valor de x para ela assumir um valor aqui. Então, nós temos aqui, para x menos 2, então, menos 2 substituído no x, vezes menos 2, para x menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. 4 menos 2 dá 2. Aqui nós temos para x igual a 1, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 dá menos 4. Aqui, x assume o valor de 2, positivo. Então, 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 2 dá menos 6. Ok? Então, nós vamos ter essas coordenadas e esses pontos. Então, você observe que a reta é sempre a mesma. Aqui nós estamos apenas fazendo um teste para comprovar que todo e qualquer ponto que x assumir, todo e qualquer valor que x assumir dentro dos números reais, vai dar um correspondente y nessa reta aqui. Ok? Então, nós temos aqui a nossa interseção em x, onde é x menos 1 e 0, que está aqui em cima. E essa aqui é a interseção de x igual a 0, que deu menos 2. Da onde saiu esses valores? Nós calculamos lá em cima. Ok? Então, para x menos 2, y dá 2. Então, pegamos aqui, esse é o nosso ponto aqui. Ok? Para x1, y menos 4. Então, x1, nós vamos encontrar y igual a menos 4, tanto nos cálculos matemáticos quanto na curva aqui. Aqui no caso, a gente fala curva quando é uma função, né? Mas é uma função reta, de uma reta. Okay? Ela representa uma reta. Equação de segundo grau já representa uma curva, e assim por diante. E para x igual a 2, y nós calculamos dá menos 6. Então, x2 vai dar um ponto de y igual a menos 6. Vai dar aqui mais ou menos. Ok? Então, aqui nós temos uma forma gráfica, okay, que representa essa equação nossa aqui. Então, aqui, se o gráfico for um gráfico preciso, aqui nós temos apenas um gráfico ilustrativo, porque essas distâncias não são precisas, nós estamos apenas fazendo uma ilustração, mas se esses valores forem precisos, exatamente igual, nós podemos perfeitamente saber qual o valor de y através da reta, em qualquer ponto. Ok? Podemos saber aqui, por exemplo, vamos supor aqui neste ponto, aqui, qual que vai ser o valor correspondente aqui a y e qual o ponto correspondente que vai dar a x. Graficamente podemos definir esse ponto aqui. Ok? Seria esse nosso ponto aqui. Esse ponto aqui. Graficamente, não precisaríamos calcular. Desde, evidentemente, se o gráfico fosse com as distâncias perfeitas. Ok? Que é o caso que é feito, por exemplo, em computador,
ou feito numa mesa de desenho, que é feita com precisão, não necessariamente aí precisaríamos calcular ponto a ponto. O próprio gráfico já representaria para nós. Então, em resumo de tudo isso daqui, nós definimos sobre esta função aqui, quais os pontos de interseção para x, para y igual a 0, colocamos aqui na função e vai encontrar, no caso, o x, que deu menos 1. Esse é o ponto da interseção aqui. E para x igual a 0, tá? X igual a 0, tá? Qual vai ser o valor de y? Então, esse valor aqui, nós vamos encontrar, porque todo esse eixo aqui, o x é 0. Nós vamos encontrar esse ponto. Com esses dois pontos de interseção, já podemos traçar uma reta que vai do mais infinito a menos infinito. Ok? E aí podemos calcular cada ponto da equação, seja de forma gráfica ou seja de forma de cálculo. Mas todos os pontos vão dar sobre essa reta. Ok? Obrigado a todos. Se gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal e até a próxima aula.